A leitura de hoje é do Salmo 2. O texto de hoje diz-nos que quando o Messias, enviado por Deus, vier a esta terra, todas as nações e tribos se lhe oporão e o desprezarão. Fala também sobre quem é o Messias e o que ele fará. Diz-nos também que todos devemos receber sabedoria e instrução e beijar o Filho. Então, o que diz? Hoje, vamos explorar isso e partilhar a graça. Em primeiro lugar, o texto de hoje diz-nos que, quando o Messias, enviado por Deus, vier a esta terra, todas as nações e tribos se lhe oporão e o desprezarão. O texto de hoje, Salmo 2, 1, 3, diz: Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Arrebentemos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Porque é que as nações se enfurecem e os povos conspiram em vão? A palavra porque aqui expressa tristeza, lamentação, suspiro e arrependimento. Além disso, as palavras nações e povos aqui referem-se a todos os povos e tribos que vivem nesta terra. Além disso, a palavra ira aqui significa ser incitado e refere-se à raiva e oposição quase instintivas, gratuitas e não provocadas que surgem sempre que o Messias é mencionado. Além disso, a frase arando em vão aqui, como também vista em Eclesiastes, vaidade. Como a Bíblia diz, ide. Todos os seus esforços, planos e esquemas nunca darão frutos, e eles serão apanhados em pensamentos vãos que não trazem nenhum benefício. Eles ridicularizarão e desprezarão o Messias. Por outras palavras, estas palavras dizem-nos que, quando o Messias vier a esta terra, todas as nações e tribos serão possuídas por pensamentos vãos e malignos, como se estivessem cativas de Satanás, e se oporão, ridicularizarão e desprezarão o Messias. Por que isso? Por que é que instintivamente e sem razão se opõem, ridicularizam e desprezam o Messias, Jesus? É porque eles, como servos de Satanás, sentem instintivamente que a sua própria destruição está próxima. De qualquer forma, esta é uma visão verdadeiramente lamentável e tola. Não é verdade? O Messias veio a esta terra para os salvar, mas eles estão a opor-se, a zombar e a desprezá-lo. Os reis da terra levantam-se, e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra ungido aqui é Messias em hebraico e Cristo em grego. Além disso, os reis da terra e os governantes aqui referem-se principalmente aos reis, governadores, autoridades e líderes religiosos do tempo de Jesus. No entanto, esta é também uma sinédoque, referindo-se a todas as pessoas deste mundo, independentemente da classe. Por outras palavras, quando o Messias vier, independentemente do estatuto social, riqueza ou comunidade, todos os reis e governantes deste mundo se oporão, ridicularizarão e desprezarão. Rompamos as suas ligaduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aqui, as palavras laços e prisões são usadas indistintamente, especialmente no Antigo Testamento, simbolizam o governo de Deus, ou a lei de Deus. Como lemos em Jeremias 5, os israelitas daquela época viam o governo de Deus e a sua lei como um fardo pesado, ou como laços insuportáveis e restrições. O mesmo se aplica aqui. Quando o Messias vier a esta terra, as pessoas do mundo não só se lhe oporão e o desprezarão, como também ridicularizarão e desprezarão as próprias palavras do Evangelho. Então, o que aconteceu a estas palavras proféticas? Ora, podemos confirmar que todas estas palavras proféticas foram cumpridas e realizadas quando Jesus veio a esta terra. Atos 4, 25, 29. E falaste pelo Espírito Santo, por meio do teu servo David, nosso pai, porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantaram contra ti, e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o teu Cristo. Nesta cidade, também Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, se ajuntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham predestinado. Tu falaste pelo Espírito Santo, por meio do nosso pai David, porque se enfureceram as nações. Ora, esta passagem é uma citação direta do texto de hoje. Exatamente como diz o texto de hoje, o rei Herodes, o governador Pôncio Pilatos, os chefes religiosos judeus, os gentios e o povo de Israel reuniram-se para conspirar contra e desprezar o teu santo servo Jesus. Desta forma, podemos confirmar que as palavras do texto de hoje foram cumpridas através de Jesus. De facto, mesmo agora, vemos que estas palavras proféticas no texto de hoje estão a cumprir-se e a cumprir-se. Não é verdade? Mesmo agora, vemos pessoas no mundo não só a oporem-se e a desprezarem Jesus, mas também a ridicularizarem e a desprezarem as próprias palavras do Evangelho. Oh, que lunático! Ele afirma ser Deus Filho. O quê? Existe o céu e o inferno. Que ridículo! Ele é uma fraude, dizem eles. Mas como reagirá Deus quando vir tais pessoas? Texto de hoje, Salmo 2, 4, 6.
Aquele que está assentado nos céus se rirá, zombará deles na sua ira e os apavorará na sua indignação, dizendo: Eu estabeleci o meu rei em Sião, o meu santo monte. Aquele que está assentado nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. É claro que aquele que está sentado nos céus, aqui se refere ao nosso Deus. Isto é, Deus diz que, quando vir aqueles que se opõem, ridicularizam e desprezam o Messias, ele se rirá e zombará deles. Não é verdade? Deus criou este mundo, todo o universo e todas as coisas, e ele ainda governa tudo o que criou. No entanto, discutem sobre Deus, dizendo, sim, não, e, indo mais além, opõem-se, ridicularizam e desprezam o Messias que ele enviou para os salvar do lago de fogo eterno. Quão patético e tolo é isto! Então irou-se e aterrorizou-os na sua ira, dizendo: Assim, naquele tempo, aqui refere-se ao tempo em que os povos do mundo se opõem, ridicularizam e desprezam o Messias. Ou seja, quando os povos do mundo se opõem, ridicularizam e desprezam o Messias, Deus ficará profundamente irado e dirá: Instalei o meu reino no meu santo monte Sião. Aqui, o pronome de primeira pessoa, eu, refere-se naturalmente ao nosso Deus. Além disso, meu rei, significa aqui, o rei que enviei, o rei que estabeleci, e o rei que me pertence, referindo-se ao Messias enviado por Deus. Ademais, o santo monte de Sião, aqui refere-se principalmente a Jerusalém, onde se ergue o santo templo de Deus, mas também se refere ao reino de Deus. Por outras palavras, o Messias foi enviado por Deus e estabelecido por ele mesmo. Por isso, não vos deveis opor, criticar ou desprezar o Messias, mas sim aceitá-lo como vosso rei e obedecer às suas palavras. Em segundo lugar, o texto de hoje fala sobre quem é o Messias e o que ele fará quando vier. O texto de hoje, Salmo 2, 7, 9, diz: Eu proclamo o decreto, o Senhor disse-me, Tu és meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Pede-me, e eu darei as nações à tua herança e os confins da terra à tua possessão. Tu as quebrarás com vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. Eu proclamo o decreto. Aqui, o pronome de primeira pessoa, eu, refere-se ao meu rei, o Messias Jesus, que Deus enviou e estabeleceu. Aqui, a palavra Espírito significa regras, ordenanças ou estatutos. Refere-se ao conteúdo da aliança de redenção feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde a eternidade passada, ou talvez as palavras proferidas pelo Pai no momento da celebração dessa aliança. Então, o que é esta aliança de redenção? Esta aliança de redenção refere-se à aliança feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde a eternidade passada para nos salvar a nós, humanos, da destruição eterna. Por outras palavras, esta aliança de redenção significa que Deus Pai escolheu primeiro o seu povo desde a eternidade passada e estabeleceu o seu plano de salvação. Então, de acordo com este plano, Deus Filho encarnaria, viria a esta terra, derramaria o seu sangue na cruz e pagaria por todos os pecados do seu povo eleito. Então, Deus Pai ressuscitaria Deus Filho dos mortos. Então, Deus Filho ressuscitaria e ascenderia ao céu, enviando o Espírito Santo para continuar a obra da salvação. Então, Deus Pai declarará livremente justos todos os que creem nos méritos do sangue de Jesus Cristo, torná-los a povo de Deus, torná-los a filhos de Deus e conduzi-los ao céu. De facto, podemos confirmar que esta aliança de redenção está implícita inúmeras vezes na Bíblia. Isso não é diferente aqui. Também aqui, o Messias, Jesus, está a introduzir o que Deus Pai tinha dito no preciso momento em que esta aliança de redenção foi estabelecida. Aqui, está a citar o que Deus Pai tinha dito, perguntando: Como é que Deus Pai falou comigo? O que é que ele disse? Por outras palavras, através disto, Jesus está a revelar quem é e o que fará quando regressar a esta terra. O Senhor disse-me: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Aqui, a palavra hoje significa dia, hora ou tempo. Também pode referir-se a um momento vago, ou um ponto no tempo. Por outras palavras, embora o texto de hoje a traduza por hoje, seria muito melhor traduzi-la por eterno passado, dizendo: Tu és o meu filho, desde a eternidade passada te gerei. Tu és o meu filho, desde a eternidade passada eu te gerei. O que significa? Isto não significa que Deus Pai tenha concebido e dado à luz Jesus como se ele fosse um ser humano, tendo-o concebido durante 10 meses. Nem implica qualquer relação cronológica entre Deus Pai e Deus Filho, nem implica qualquer distinção entre poderes ou autoridades superiores e inferiores. Não, isto fala simplesmente da origem divina e da essência divina do Messias, Jesus, que virá a esta terra. Isto é, embora Jesus venha a esta terra num corpo carnal, a sua origem e essência são iguais às do nosso Deus. Embora Jesus venha num corpo carnal, ele é inerentemente igual a Deus, sem qualquer diferença ou precedência, o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro. Hebreus 1:05 também diz: Pois a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és meu filho. Hoje te gerei.
Ao citar a passagem de hoje, o escritor de Hebreus está a testemunhar que Jesus é muito superior a estes anjos. Ou seja, Jesus é Deus Filho. Ou seja, Jesus tem uma origem divina, possui uma essência divina e é igual a Deus. Portanto, Jesus é incomparavelmente superior a estes anjos. Mas e quanto a isso? No entanto, muitas pessoas hoje, quando veem Jesus encarnado, tendem a ignorá-lo e a desprezá-lo, nunca o aceitando. O quê? Ele é o Filho de Deus. Tendem a dizer, então serei como Deus Pai, e, assim, desprezam, ridicularizam e desprezam profundamente Jesus. Isto sugere que a razão pela qual Jesus, que está no céu, está a proferir estas palavras agora é porque ele sabia de antemão que tais pessoas existiriam quando ele próprio viesse à Terra. Por isso, não me devem ignorar e desprezar dessa maneira. Não, não. Em vez disso, deveis aceitar-me, acolher-me, crer em mim, seguir-me e obedecer às minhas palavras. Por outras palavras, deveis confessar-me e crer em mim, dizendo, o nosso Jesus é o meu Salvador, o meu Rei, e o meu Deus. É precisamente para construir este tipo de fé que Jesus proferiu estas palavras do céu, cerca de 1000 anos antes de vir à Terra. Pedi-me. Aqui, a primeira pessoa, eu, refere-se a Deus Pai, e a segunda pessoa, vós, refere-se a Deus Filho, isto é, Jesus. Além disso, a palavra pedir aqui significa procurar, exigir, solicitar e reivindicar. Então, o que devemos pedir exatamente e quando devemos pedir exatamente? Isto alude ao conteúdo da aliança de redenção feita entre Deus Pai e Deus Filho na eternidade passada, como já foi discutido anteriormente. Por outras palavras, quando Jesus, Deus Filho, vier a esta terra em carne e cumprir todas estas promessas, isto é, quando morrer na cruz, derramar o seu sangue, for sepultado e ressuscitar 3 dias depois, devemos exigir e reivindicar aquilo da aliança de redenção prometida na eternidade passada. Então, o que é aquilo da aliança de redenção prometida na eternidade passada? Isso está implícito no versículo seguinte. Dar-te-ei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Estas palavras revelam agora o conteúdo desta aliança de redenção. A palavra herança significa aqui herança ou legado e pressupõe a morte de Jesus na cruz. Por outras palavras, Deus disse que, quando o nosso Senhor Jesus veio a esta terra em carne, derramou o seu sangue na cruz e morreu, ele daria o mérito desse sangue na cruz como sua herança, a sua posse, a todos os que creem. O que significa? É descrito como uma guerra de conquista. Por exemplo, quando um grande rei surge e estabelece uma nação poderosa neste mundo, esse rei continua a expandir o seu território através de guerras de conquista, subjugando e aumentando o número de povos estrangeiros. Então, podemos ver que o povo gentil subjugado se torna propriedade do rei, do seu povo, servindo-o como seu rei e vivendo sob o seu governo e reinado. Assim como isto é verdade, Deus fará com que todos os que acreditam nos méritos do sangue do Messias se tornem propriedade do Messias Jesus. Isto é, todos os que acreditam nos méritos do sangue do Messias servirão e seguirão o Messias Jesus como seu rei. Não, o Messias Jesus tornar-se-á o rei deles, fará deles o seu povo e permitirá que ele os governe e governe. Então, a possessão do Messias Jesus chegará aos confins da terra. O que acha? O que aconteceu a esta palavra agora? Podemos confirmar que esta palavra está conosco agora. Em breve, podemos confirmar que, neste preciso momento, o Evangelho de Jesus está a ser pregado até aos confins da terra, através disso, inúmeras pessoas estão a tornar-se possessões de Jesus. De facto, neste momento, estão a surgir inúmeras pessoas em todos os cantos deste mundo, servindo Jesus como seu Rei e Deus, e vivendo sob o seu governo e reinado. E o que fará o Messias, Jesus? Tu os quebrarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Esta passagem fala do governo eterno e da poderosa autoridade judicial do Messias, Jesus. Aqui, a palavra vara de ferro significa vara de ferro, simbolizando o poderoso reinado e a autoridade judicial de Jesus. Por outras palavras, tal como uma vara de madeira se parte ou apodrece, também os reis deste mundo, por mais poderosos que sejam, os seus reinados não são eternos, mas antes rapidamente definham e deterioram. No entanto, o governo e o reinado de Jesus serão diferentes. Não, o governo e o reinado de Jesus serão extremamente poderosos e eternos, como uma vara de ferro. Além disso, aqueles que se opõem e desprezam Jesus enfrentarão um julgamento inescapável e poderoso de Jesus, o juiz. Aqui, nós, refere-se a todas as forças que se opuseram e desprezaram o Messias Jesus, como já foi referido anteriormente. Por outras palavras, todas estas forças serão despedaçadas, quebradas e destruídas nesse dia do juízo, como um vaso de barro quebrado. Por outras palavras, serão lançadas no eterno lago de fogo do inferno. Por fim,
o texto de hoje diz-nos que todos devem servir o Senhor com reverência e obedecer ao seu Filho. O texto de hoje, Salmo 2, 10, 12, diz: Portanto, sede sábios, ó reis, instruí-vos, ó governantes da terra. Servi o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que não se irrite, e pressais no caminho, pois a sua ira se acenderá em breve. Bem-aventurados todos os que confiam no Senhor. Portanto, sede sábios, ó reis, instruí-vos, ó governantes da terra. Como já foi referido anteriormente, os termos reis e governantes da terra representam todos aqueles que no mundo se opõem e desprezam Jesus. Isto refere-se àqueles que se gabam e promovem apenas a sua própria sabedoria, inteligência e conhecimento, e que, com a sua arrogância e insensatez, se opõem e desprezam Jesus. No entanto, todos devem adquirir sabedoria e receber instrução. Por quê? Porque a vida nesta terra é tão curta, e após a morte, espera-nos um terrível julgamento de Deus. Não, é porque nos espera o poderoso julgamento do Messias, Jesus, um julgamento tão poderoso como um vaso de barro a ser quebrado por uma barra de ferro e uma vara de ferro. Por conseguinte, independentemente do estatuto social, riqueza ou comunidade, todos devem obter sabedoria e receber instrução e ensino. Então, que tipo de sabedoria, que tipo de instrução, que tipo de ensino? Servi o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Devemos aprender que o nosso Deus existe. Devemos compreender que Deus criou este mundo e todo o universo, e que governa e rege tudo o que criou de acordo com a sua vontade. Devemos também compreender que Deus, para nos salvar da morte eterna, enviou o seu Filho unigênito, derramando o seu sangue na cruz e morrendo, declarando assim livremente todos os que nele creem justos e permitindo-lhes entrar no céu. Saber isso é sabedoria. Saber e aprender isto, reverenciar, servir, temer, regozijar-se e deleitar-se verdadeiramente no Senhor Deus é a verdadeira sabedoria. Beijai o Filho. Não, devemos beijar o Filho. É claro que o Filho aqui se refere a Jesus, o Messias enviado pelo nosso Deus, como o meu Rei, como já foi referido anteriormente. Além disso, beijar significa aceitar, acolher, servir, aproximar-se e obedecer ao Filho como nosso Deus. Não, devemos acreditar nos méritos do sangue de Jesus Cristo. Ao crer nos méritos do sangue de Jesus Cristo, devemos ser purificados do pecado, ser justificados livremente e ser salvos. Esta é a verdadeira sabedoria de viver. Porquê? Caso contrário, ele ira-se, e vós perecereis no caminho, pois a sua ira virá em breve. Esta passagem fala agora da razão pela qual todos devem beijar o Filho. Porquê? É porque a ira de Deus arde como o fogo. Isto é, o nosso Deus está profundamente irado com o pecado e certamente julgará. Por isso, devemos beijar o Filho para que não fiquemos irados contra Deus e pereçamos no caminho por causa dos nossos próprios pecados. Aqui, o caminho refere-se à forma como as pessoas vivem neste mundo. Vivem apenas para se oporem e desprezarem Jesus, perseguindo apenas os seus próprios desejos corruptos e depravados, apenas para comerem bem e viverem bem, apenas para acumularem mais. No entanto, viver desta forma só provocará a ira e a fúria de Deus, e essa ira levará à destruição repentina. Isto é, quando uma pessoa é casada, se entrega e vive em paz, a morte nesta terra virá subitamente e, nesse momento, cairá no lago eterno de fogo do inferno. Então, quem é abençoado? Bem-aventurados todos os que confiam no Senhor. A palavra confiar aqui significa fugir ou procurar refúgio. Além disso, pode dizer-se que a palavra Jeová aqui se refere tanto a Deus Pai como a Deus Filho juntos. Por outras palavras, estas palavras significam que bem-aventurados são aqueles que, mesmo na preparação para este julgamento, se refugiam no nosso Deus, o Messias, Deus Filho. Por outras palavras, verdadeiramente bem-aventurados são aqueles que beijam o Filho, aqueles que creem e seguem os méritos do sangue de Jesus Cristo. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Deus. Obrigado. Obrigado. Eu amo-te. Vejo que a vida nesta terra é passageira, após a morte, espera-nos o julgamento de Deus. Por favor, abençoa-nos para que possamos entrar no céu crendo apenas nos méritos do sangue de Jesus Cristo, meu Rei, enviado por Deus. Eu te abençoo e rezo em nome de Jesus. Amém. Clique no nome da igreja para saber mais.